Antes de apresentar a nossa palestrante, que vai abrir o nosso evento, a professora a doutora Fátima Cartacho, queria agradecer a presença de todos, cumprimentar pela idealização do evento a Suzy Gomes Hoffmann, a Karen Dias e a Vanessa, trabalharam muito para tornar possível esse evento. Dizer que a postura dessa escola é fazer com que o direito seja efetivamente um instrumento que conduza o desenvolvimento econômico e social do Brasil, e que essa escola e o Núcleo dos Fiscais acredita muito que um grande caminho para se trabalhar para o desenvolvimento é trabalhar com a administração pública, e especialmente com os tribunais administrativos. Nós sabemos que os tribunais superiores, o STF, STJ e tantos outros de justiça fazem o seu trabalho, mas não têm expertise e não conhecem a complexidade do nosso sistema tributário. Então, efetivamente, não é a justiça que se faz, porque a justiça, ao meu modo de ver, não existe. Mas a segurança jurídica só pode ser construída através dos tribunais administrativos. Então, o mínimo que nós podemos fazer, a decisão certa não existe, mas o mínimo que eu posso fazer é garantir condições de trabalho, condições de deliberação, condições para que esses julgadores administrativos exerçam muito bem a sua função. Além disso, há um aspecto muito importante, é que existe um grande vício antidemocrático de nossos fiscos federais, estaduais e municipais, que é ocultar toda a formação do crédito tributário. Ou seja, eu não tenho acesso aos autos de infração, eu não tenho acesso à arrecadação, é tudo escondido, eu não tenho acesso às decisões de primeira instância. O processo só aparece na segunda instância. Ou seja, a segunda instância normalmente é criticada, a segunda instância normalmente é atacada, porque é a única transparente e democrática do processo de constituição do crédito tributário. Esse caso que nós pretendemos atacar e discutir, sobre as 59 ações populares, decorre do fato que o CARF, no caso concreto, é um órgão transparente e fica exposto à sociedade. Isso é muito positivo. Se não fosse transparente, a gente quer resolver o problema, então vai ser tudo sigiloso também. Daí não vai ter ação popular. Ou seja, me parece que esse é o grande problema. Nós estamos trabalhando com órgãos democráticos e que estão sendo atacados porque são democráticos. Então, para começar tratando sobre esse tema e tendo uma outra visão muito mais ampla, porque a Fátima Cartacho, além de ser a Fátima Cartacho, foi diretora do ESAF por muito tempo e tornou a ESAF uma entidade internacional altamente reconhecida, foi da Receita Federal. Hoje em dia atua no BID, com projetos interessantíssimos, arrojados, de desenvolvimento dos fiscos agora na esfera federal e também municipal. A Fátima vai estar trabalhando com um processo de unificação dos contenciosos administrativos, um projeto muito interessante. Enfim, por essas razões, nós convidamos a Fátima Cartacho para ser a nossa palestrante de abertura nesse evento. Com a palavra, a doutora Fátima Cartacho. Cumprimento a todos os presentes. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês. E como dizia Eurico, estamos numa casa e um dos lemas dessa faculdade é tributação e desenvolvimento, uma das linhas de pesquisa. Tributação e democracia. Então, a minha abordagem, como é a abordagem inicial, ela vai ser muito pouco jurídica, estrito sensu, e mais contextualizando o tema do contencioso, em que medida, qual o papel do contencioso para o desenvolvimento, para a democracia e para uma maior efetividade das administrações tributárias. Pode passar, por favor, Vanessa. Então, eu tomei a ousadia, viu, Eurico? Eurico gosta de umas frases de efeito. Então, eu tomei a ousadia de construir, hoje de manhã, uma frase que eu acho que você vai gostar. Construindo uma litigiosidade virtuosa. Será que pode existir uma litigiosidade virtuosa? Todo o sistema jurídico é inerente a ele a litigiosidade, sobretudo na área fiscal. Mas será que os contenciosos têm um papel de transformar essa litigiosidade numa coisa que aperfeiçoe o sistema fiscal vigente, que aperfeiçoe as administrações tributárias, que aperfeiçoe a própria gestão da administração tributária? Em que medida o litígio, como a crise, pode ser uma coisa boa? Os gregos, eles já tratavam a crise como uma coisa muito positiva, que levava à renovação, levava à superação. Eu acho que o litígio é a mesma coisa. A litigiosidade ela pode ser perniciosa quando ela é autorreferente, quando ela é inerte, quando ela é estéril.
mas ela pode ser virtuosa quando ela leva ao aperfeiçoamento do sistema fiscal vigente. Então, eu acho que os contenciosos, eles têm esse papel de contribuir para um melhor ambiente de negócios, um aperfeiçoamento do sistema fiscal vigente e uma melhor relação fisco-contribuinte. Consequentemente, a construção de uma relação mais cooperativa entre os cidadãos contribuintes e o próprio fisco. Bom, em homenagem ao professor Nelson Machado, que está aqui presente, e que foi meu grande professor, e orientador e inspirador nessa trajetória dos trabalhos com os fiscos estaduais e municipais, a que o professor Eurico se referiu, no curso dos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado intensivamente com os fiscos estaduais e municipais, em programas na área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que o BID financia, mas que foram inspirados, formatados, concebidos e, de certa forma, até coordenados pelo Dr. Nelson. Então, tudo que eu vou dizer aqui tem que ser dividido com ele, viu, Dr. Nelson? Porque são reflexões, é verdade, são reflexões que não são minhas, eu estou apenas sendo um instrumento de transmissão de todo um conjunto de reflexão que fazemos periodicamente, a cada 3 meses, quando nos reunimos com os fiscos estaduais e quando nos reunimos com os fiscos municipais, para discutir o quê? Como podemos aperfeiçoar e tornar mais efetivas as administrações tributárias. Só que, normalmente, os contenciosos não participam. Normalmente, essas discussões se fazem no interior das administrações tributárias, das coordenações de administração tributária, das coordenações de administração financeira, e raramente os contenciosos participam ou se inserem na discussão. E se a gente conduzir a reflexão de hoje de como o contencioso é, inclusive, um instrumento de gestão poderosíssimo, onde você tem um retrato de toda a administração tributária, quando você analisa um processo tributário, onde você pode ver, inclusive, os problemas de gestão que estão espelhados naquele processo, isso não é praticamente analisado, nem é praticamente estudado, nem levado como input, como insumo para o aperfeiçoamento da própria efetividade da gestão tributária. Então, quando se fala de tributação e desenvolvimento, a primeira coisa que se tem em mente é que isso é tão óbvio, mas você sabe que muitas vezes o fiscal de ponta ele não tem essa consciência. Ele tem a consciência apenas de que ele tem que aplicar a lei e autuar. E ele não se insere no ciclo produtivo, no macroprocesso, aí eu estou homenageando novamente o Dr. Nelson, do crédito tributário. Quando ele não tem esse entendimento de que aquele tributo que ele está lançando, que ele está cobrando, que ele está supervisionando a sua arrecadação, ele é destinado a financiar as funções públicas do Estado, para que o Estado preste uma melhor oferta aos cidadãos. Mas se os auditores não têm essa visão, muito menos o cidadão. O cidadão comum, e fizemos pesquisas de opinião, pesquisas no âmbito do Programa de Educação Fiscal, ele tem um descolamento absoluto das administrações tributárias. E dos contenciosos mais ainda. Ele não tem nenhum entendimento de que o fisco, na verdade, são os guardiões do tributo que vem para ele, que financia o Estado. Não existe democracia sem Estado de Direito. Não existe Estado de Direito sem tributo que o financie. Então, assim, essa coisa que é tão óbvia, não é clara para o cidadão comum, mas também não é clara para os administradores tributários. Eles têm uma visão muito verticalizada do seu papel, da sua função, da sua inserção naquele ponto do macroprocesso. Ele só vê aquilo e ele não tem a visão do todo. A função social e redistributiva do tributo também é outra coisa que se perdeu ao longo do tempo. No início do Código Tributário Nacional, isso era muito claro. Hoje, as pessoas entendem quase como tributo, como uma retribuição para si próprio. Ora, se eu não tenho benefícios da sociedade, eu não deveria pagar impostos. Quando o imposto que você está pagando, ele vai para outras pessoas. Em geral, ele vai para os mais pobres. Ele vai para aqueles que não deveriam estar pagando os impostos. A redução das desigualdades e disparidades, que a sociedade brasileira tem muita, tanto verticais como horizontais, também são financiadas pelos tributos. E, por fim, a própria melhoria da qualidade de vida do cidadão e do ambiente de negócio. Ora, quando o sistema tributário passa a ser um impedimento, um desestimulador do ambiente de negócios, não está correto, tem alguma coisa errada aí. E o contencioso tem uma responsabilidade grande nesse tema do ambiente de negócios. Por quê? Se você tem um cenário de que, para que o Estado exerça suas funções, ele precisa ser financiado, e se quem financia o Estado são os tributos, se a base econômica
ela não se preserva, você não tem a origem do tributo, você não tem a possibilidade do exercício das funções públicas. Então, uma das responsabilidades do administrador tributário é a preservação da base econômica e a ampliação da base econômica, do sistema tributário. Se ele corrói, ele está trabalhando contra si próprio. Então, essa preservação e ampliação da base econômica é uma das preocupações de todo o sistema fiscal vigente. Inclusive, alguns estados, por exemplo, têm que ter medidas além das tributárias. Por exemplo, eu não vou dar o nome do estado, mas tem estado que, se os contribuintes cumprissem todas as suas obrigações, fosse zero de sonegação, zero de evasão, o Estado, mesmo assim, não ia conseguir se desenvolver, porque a base econômica era muito encolhida. Ele precisa ter outras medidas indutoras do desenvolvimento econômico. Ora, se além disso, o próprio sistema ele contribui para o encolhimento ou para a dificultação ou para a erosão dessa base tributária, dessa base econômica, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser pensada. Porque tributação não pode ser discutida separadamente do tema desenvolvimento. O segundo tema, Vanessa, vamos passando, é tributação e democracia, que é outro valor dessa casa e é outro valor do mundo jurídico. A tributação ela tem como corolário, na sua aplicação, na sua legalidade concreta, a democracia. Então, as administrações tributárias, o professor Eurico se bate muito nisso, aí eu vou homenagear o professor Eurico, homenageei o professor Nelson, agora o professor Eurico. Tributação sem transparência é antidemocrático. E todo Estado de Direito ele pressupõe democracia. Então, as administrações fiscais estão hoje, isso a gente tem que reconhecer, num processo virtuoso de abertura, no processo virtuoso de aperfeiçoamento, de uma maior consciência do seu dever de serviço com a sociedade. Dessa visão de que a administração existe para servir a sociedade e que o contribuinte tem seus direitos e tem que ser respeitado. E que não existe interesse subjetivo de agir da administração tributária, diferentemente de um ente privado comum. O interesse da administração tributária decorre estritamente da lei, porque o princípio da legalidade é que preside a administração tributária. Então, é diferente de litígios entre particulares, que têm interesses subjetivos de agir. Quando você trata de litígios no âmbito do direito tributário, é o direito público, é o princípio da legalidade. Então, se você está aplicando corretamente a lei, você não está prejudicando a administração. O professor Eurico diz isso muito bem num dos seus artigos que ele está fazendo aí. Eu já tinha escrito isso, professor. Não foi uma homenagem assim recente, é antiga. Bom, um outro princípio também que o NEF defende muito é o tema da cooperação. Para haver democracia, tem que haver cooperação. E não é cooperação só porque eticamente é um valor respeitável. É cooperação, inclusive, para ser mais eficiente. O direito comparado, não o direito comparado, a experiência comparada das administrações tributárias mais eficientes e mais efetivas são aquelas que conseguiram estabelecer uma relação cooperativa com os contribuintes. Isso é tão óbvio, por quê? 96% ou mais de 90% da arrecadação de todos os fiscos no mundo é espontânea. Vem do pagamento espontâneo do tributo, não vem da cobrança coativa. Então, se a relação se firma e se reforça num ambiente de antagonismo e de litigiosidade, você não estimula a arrecadação espontânea. Então, litigiosidade existe, mas ela tem que ser convertida de uma litigiosidade perniciosa para uma litigiosidade virtuosa, num ambiente de cooperação e de respeito. E o controle da gestão fazendária. A gestão fazendária, tradicionalmente, vem de uma cultura muito autocrática, muito fechada, e que não é de prestação de contas. Hoje, com a lei da transparência, com a abertura que o próprio país atravessa e o mundo todo, a transparência e a prestação de contas tem sido um princípio que tem mudado muito essa postura. Então, a gente encontra hoje as administrações fazendárias estaduais e municipais, com as quais eu tenho trabalhado mais diretamente, já com essa consciência nos seus membros, nos seus técnicos, de que eles têm que prestar conta, porque eles são servidores públicos. E o conceito de servidor público é o conceito de prestação de contas à sociedade. E, por fim, o exercício da cidadania fiscal. Porque se você quer ter uma relação cooperativa do contribuinte com a administração tributária, se você quer ter um ambiente mais de cooperação e de diálogo e de contribuição espontânea, você tem que dar as bases para exercer a cidadania fiscal. Ora, qual é a principal condição para o exercício da cidadania fiscal? A transparência. Se você não tem acesso às informações, se você não tem conhecimento, você não pode exercer cidadania. Então, tanto na área do gasto, da gestão financeira, da dívida pública,
como também do área da administração tributária. Dos dois lados, por isso que eu não usei tributário, deliberadamente eu usei fiscal, para pegar os dois lados, porque nós temos um erro também de origem de que as administrações tributárias olham só para a parte da tributação e a administração financeira olha só para a área financeira e do gasto. Quando um lado não existe sem o outro. O gasto, sem a receita, padece de efetividade, ele não pode se realizar, porque ele não tem recursos que o financiem. No entanto, a receita sem o gasto padece de legitimidade. Cobrar para não saber onde vai ser aplicado o recurso não há legitimidade. O tributo só existe se ele tem uma função pública que deve ser financiada por ele. Então, os dois lados não têm sentido viverem separados, mas, de fato, a prática demonstra que as áreas pouco conversam. Mais uma vez, eu homenageei o Dr. Nelson Machado, quando era um verdadeiro mantra que ele vivia dizendo o macroprocesso do crédito tributário. Não adianta pensar no auto de fração sem pensar no final, na sua cobrança, na sua realização no tesouro, na sua liquidação como receita e no seu retorno pelo orçamento. Aí já pegou o macroprocesso orçamentário e financeiro, integrando os dois. Passando. Bom, uma terceira lâmina que eu vou falar, eu vou me alongar um pouquinho nas primeiras, depois eu vou mais rápido, porque eu sei que meu tempo, quem está controlando é a Vanessa, né? Um outro aspecto importante é que o Brasil é um país federalista, bastante grande, com 27 estados, com uma estrutura descentralizada, inclusive constitucionalmente bastante descentralizada. Isso tem as repercussões na litigiosidade. Por quê? Nós temos 27 legislações tributárias diferentes no âmbito estadual, não estou nem falando do municipal, só no estadual. Temos uma guerra fiscal acerrada, uma competição fiscal predatória enorme entre os estados. Temos 27 contenciosos tributários interpretando diferentemente essas 27 legislações. E temos sistemas de administração contábil e financeira também diferentes, do lado financeiro, e isso gera um elevado custo do país. Leva a um ambiente pouco competitivo, um ambiente de negócios ruim, não atrativo. Imagine o que é uma empresa que tem muitas filiais, trabalhar no país, e em cada estado ela tem que ter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para interpretar não só a legislação do estado, como o contencioso daquele estado interpreta a aplicação concreta da lei. Isso, para o país, é péssimo. Então, essa ideia de unificar, de harmonizar os fiscos é essencial. Mesmo os grandes blocos econômicos que se integram como a União Europeia, não como uma federação, porque não é uma federação, mas num regime semelhante, eles têm como princípio a harmonização tributária e eles têm mecanismos de harmonização de interpretação, que é o Tribunal de Luxemburgo, onde eles fazem as instâncias que não julgam os litígios, mas dizem a correta aplicação daquele dispositivo. Então, tem que ter mecanismos de harmonização de entendimento, porque senão você está dando ao contribuinte um ônus enorme e uma insegurança enorme. Além dele ter o ônus de interpretar, ele tem a insegurança de entender, de saber se a sua interpretação está correta, porque não tem uma instância harmonizadora. Então, ele vai ter uma interpretação, às vezes, de um mesmo conceito, por exemplo, que a legislação pode ser diferente, mas os conceitos são os mesmos: decadência, prescrição, estabelecimento. Cada contribuinte substituto, cada estado tem uma interpretação diferente e, às vezes, o mesmo fato é interpretado por estados de forma diferente. Então, minimamente harmonizar isso, criar uma instância harmonizadora, eu acho que é uma grande contribuição. Aí é que vem a litigiosidade virtuosa. Se a gente, através dos litígios que surgem nos diversos estados, conseguir chegar a uma harmonização que seja nacionalmente aceita, você tirou do litígio uma coisa positiva para a sociedade e para o mundo de negócios, para o ambiente de negócios, para as empresas. Bom, a efetividade das administrações tributárias, elas também têm uma relação muito grande com o contencioso. Eu estou falando de coisas que não são contencioso, escritas, e interpreto onde é que está o contencioso nelas todas. Porque o contencioso permeia toda a administração tributária. A primeira coisa, a realização de uma arrecadação potencial. A imposição tributária teórica, normativa, muitas vezes ela não se implementa na sua totalidade do que seria o que nós chamamos de arrecadação potencial. Então, todo administrador tributário, o objetivo maior dele é alcançar os mais altos níveis de arrecadação potencial. Ora, para isso, ele tem que ter a redução da litigiosidade. Porque se a arrecadação potencial, se o sistema legal é constantemente questionado,
é constantemente posto em choque, a contribuição espontânea diminui e a arrecadação potencial diminui. Então, com um excesso de litigiosidade pernicioso, você não consegue atingir a arrecadação potencial. No entanto, se desses litígios você retroalimenta o processo legislativo e aperfeiçoa a legislação, ou a explicita, ou minimamente diz para a sociedade como é que ela deve ser interpretada, você, com isso, reduz a litigiosidade e incrementa a arrecadação potencial. A base econômica, o ambiente de negócios. Nenhuma arrecadação sobrevive se você corrói a base econômica, se você corrói o ambiente de negócios. Para que você tenha uma excelente arrecadação, você tem que ter um ambiente atrativo de negócio em que as empresas trabalhem, gerem riqueza e gerem impostos. Ora, se existe insegurança jurídica, a base econômica, ela naturalmente vai se encolhendo. As pessoas não se estabelecem, as empresas fogem dos países de elevado nível de insegurança jurídica. Muitas pesquisas, nós quando trabalhamos com os estados, fazemos os projetos de desenvolvimento, a gente faz uma pesquisa, inclusive, de ambiente de negócios. Em que medida aquele estado é ou não atrativo para ampliar sua base econômica? E uma das questões que mais aparecem é o tema da insegurança jurídica. É uma das questões que mais afasta o investimento no país. Fortalecimento da institucionalidade. Não adianta ter o melhor sistema tributário, a melhor legislação, se você não tem instituições capazes de implementá-las. Então, esses programas voltados ao fortalecimento institucional das administrações tributárias, dos contenciosos administrativos, das instituições que operacionalizam a legislação fiscal, tributária e financeira, eles são importantíssimos, porque não existe política pública se não existirem instituições. Não vou me alongar sobre isso, porque sei que o professor Eurico agora se apaixonou pelas instituições também. Então, para não tomar a palavra dele, eu acho que não adianta falar de direito se você não tem uma base institucional para implementar esse direito, esse bom direito. E, por fim, gestão de risco. Gestão de risco é uma coisa que está começando a entrar nas administrações tributárias, mas não tem entrado nos contenciosos. Vocês nunca fizeram uma avaliação concreta, boa, norteadora do risco dentro de um contencioso. As administrações tributárias têm trabalhado muito a gestão de risco. Eu pediria para passar para a próxima, que eu vou trabalhar um pouquinho esse tema. Não, pode voltar. É na outra lâmina, pode deixar. Eu já vou avançando, porque para a gente, quando chegar lá, já passar. A gestão de risco, dentro da administração tributária, ela trabalha, primeiro, o risco institucional, daquela administração não atingir a arrecadação potencial. Mas há também o risco subjetivo do contribuinte. Qual é o risco subjetivo? É o risco do incumprimento da legislação. Quando eu descumpro uma legislação tributária, qual é o risco que eu tenho? Quanto mais eficiente for o contencioso, maior o risco subjetivo. Se ele sabe que ele pode descumprir e que o contencioso é lento, que vai demorar 30 anos, depois ele tem mais 20 na justiça, o risco subjetivo dele é mínimo. Você bota multas enormes que não tem nenhum efeito prático em termos de você aumentar a arrecadação e o cumprimento espontâneo. Por quê? O risco subjetivo, ele mede. Eu vou deixar de pagar agora, mas daqui que esse processo consiga se transformar em execução fiscal e eu consiga realmente ter que pagar esse tributo, eu tenho tantos anos, ele faz o cálculo financeiramente e tem um risco subjetivo que vale a pena ele não pagar o imposto. Então, a gestão de risco tem dentro dela a questão do contencioso. Você não adianta colocar multas altíssimas, penalidades altíssimas, se você não tem uma instituição capaz de executar com celeridade essas punições. E muitas vezes tem se demonstrado que não é pelo risco subjetivo que você consegue uma melhor arrecadação, muitas vezes é pela cooperação. Aquilo que o NEF tem trabalhado muito, o paradigma do crime e o paradigma da cooperação. O NEF tem essa linha de pesquisa muito interessante, que estudou diversas administrações tributárias no mundo, que implementaram reformas nas suas estruturas e que se tornaram muito mais eficientes e efetivas em termos finalísticos, de arrecadação mesmo, quando tiveram uma relação mais cooperativa com o cidadão e menos punitiva. Porque você não vai abandonar a questão da penalidade, mas somente ela não gera a arrecadação potencial que se quer. Então, é importante pensar nesses dois lados. Bom, Vanessa. Bom, os principais aspectos envolvidos nesses temas que eu coloquei para vocês é que, para que você tenha eficiência e efetividade, você tem que ter os recursos necessários para a execução das políticas públicas, tem que ter boas instituições, já falei sobre isso. O cumprimento voluntário das obrigações tributárias é muito mais importante do que a cobrança coativa.
A cobrança coativa ela é uma exceção, ela deveria até nem existir, o ideal era que todos pagassem espontaneamente e os contenciosos também não existiriam, mas a gente sabe que isso é inerente do sistema. E o tema da mitigação de riscos, sobre o qual já falei, já discorri há pouco. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais na questão da litigiosidade. Administração tributária e o contribuinte e cidadão. Essa é uma relação altamente tensionada. Ela tem no seu bojo uma tensão construtiva que perpassa os principais autores envolvidos no ciclo fiscal. O auditor fiscal, o advogado, o contador, o julgador de primeira instância, os advogados que vão trabalhar depois na segunda instância e depois vai até o judiciário. Existe um ambiente de tensão e de litigiosidade desde esse primeiro momento. E o contencioso deveria ser, nesse aspecto, ter um papel virtuoso de ser um espaço de neutralidade. Se a relação em si ela já é tensa, ela já tem uma tensão porque ninguém gosta de pagar imposto, porque ela é assimétrica, é o poder do Estado contra o poder do cidadão, é uma relação assimétrica, é diferente de uma relação entre particulares que tem o mesmo nível de simetria. O poder do Estado face ao poder do cidadão, o do Estado é muito maior. Essa assimetria da relação gera essa tensão, gera essa potencial latente litigiosidade. E o contencioso deveria ter um papel positivo de ser um espaço neutro de confiança de que a justiça se aplica, de que a justiça será aplicada. A correta aplicação da lei se dá por meio do contencioso. Ela nunca deve ser vista, o contencioso, como instância homologadora, mas sim como instância de justiça, de neutralidade e de decisão correta da aplicação da lei. Bom, o papel do contencioso, ele tem realmente essa vinculação em reduzir a tensão e o antagonismo, em reduzir a litigiosidade ou em transformar a litigiosidade em algo positivo e que aperfeiçoe o sistema como todo. Ela tem também um papel de reduzir essa baixa cooperação, implementar uma melhor cooperação entre o fisco, porque é uma instância mais democrática, como o professor Eurico abriu hoje de manhã, dizendo que talvez, dentro de todo o ciclo fiscal, a instância mais democrática sejam os contenciosos. Até pela própria composição, que tem paridade, tem representantes dos dois lados. Pela própria estrutura, que é mais aberta, que é mais transparente, onde você participa mais abertamente. E até pela neutralidade que deve presidir as decisões. Então, essa baixa cooperação, que existe muito nas outras áreas, não deveria existir no ambiente do contencioso. E ele deveria ser um ambiente emblemático, exemplar, para contaminar positivamente o restante do ciclo fiscal e da administração tributária. E, por fim, é uma relação de pouca transparência, como o Eurico falou. Isso vem da cultura do sigilo, isso vem de toda uma cultura de um regime autoritário que o Brasil atravessou. Tem razões históricas e culturais. Em todos os países, existem grupos que estudam sociologia tributária, sociologia jurídica, que tentam entender qual a raiz da sonegação e qual a raiz do comportamento das administrações tributárias. Isso tudo tem uma explicação. Não é uma coisa assim gratuita que as pessoas fazem porque querem. Tem toda uma lógica e, como toda instituição e toda organização, para se mudar a cultura, isso demanda tempo, isso demanda um trabalho de formação e de conscientização. Bom, a relação do fisco contribuinte, o fisco com o cidadão no Brasil, ela é contaminada por muitas coisas, como eu expliquei para vocês. A própria questão histórica. O Brasil tem antecedentes em que, desde o período colonial, pagar tributos era contribuir com o regime colonizador, era contribuir com o imperialismo europeu, com o português. Então, a sonegação, naquela época, historicamente, era sinônimo de emancipação política, de liberdade. As lutas de independência do Brasil têm no seu bojo a questão tributária. Então, é claro, vocês vão dizer, faz muito tempo, isso não era para estar mais, mas o inconsciente coletivo, as pessoas que estudam inconsciente coletivo, cultura, isso está no inconsciente. Não pagar imposto no Brasil não é considerado uma coisa muito grave. Como em outros países de formação diferente, de formação que não foi de colonização, não pagar imposto é um dos crimes mais graves. Eu sempre digo um exemplo de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com crianças na escola, em que eles colocaram diversos crimes e mandaram que as crianças elencassem por nível de gravidade. O primeiro crime foi o de morte, o homicídio. O segundo foi a sonegação fiscal. Eu tenho certeza que aqui no Brasil essa não seria a resposta. Na Holanda, essa consciência é muito clara. É porque isso está diretamente relacionado, o quê? Diretamente relacionado à questão da consciência do financiamento do Estado.
O cidadão entende que sonegar, quem vai perder é ele. Essa consciência de que se não tem tributo, não tem Estado, ele não tem serviço. Esse ciclo não se fecha na cabeça do cidadão comum. Consequentemente, ele não colabora, não é porque ele não quer, é porque ele é indiferente. Ele não dá importância. Cobrar uma nota fiscal para ele tem a menor importância. Só ele cobra porque ele vai ter algum ganho se ele tiver essas campanhas agora de você reduzir imposto. Não pelo princípio da cidadania, de que aquele dinheiro é dele e que pertence a ele, e que ele está sendo um guardião fiscal daquilo que é dele. É diferente. As dificuldades de compreensão pelo cidadão do papel do Estado e seu financiamento, já falei. O sistema nacional, tributário nacional, é complexo, ele não é claro, o imposto não vem muito claramente na nota fiscal, ele é embutido, os impostos indiretos. Então, isso não dá muita clareza de quanto ele está pagando de imposto, ele acha que isso é um problema do comerciante, não dele, não é ele que está pagando. Essa consciência de que quem paga o tributo é o consumidor, ele não tem, normalmente. E também a contraprestação do Estado, também ele não faz esse vínculo. Até porque, muitas vezes, ele diz que para esse tipo de Estado eu não gostaria de pagar imposto. Há uma descrença, um descrédito com a máquina do Estado. E a justiça fiscal e ética distributiva, essa está longe. Essa consciência de que eu que ganho mais, tenho a obrigação de pagar para aqueles que ganham menos, tenham mais serviços, tenham mais oportunidades, essa consciência de solidariedade humana ainda também é muito fraca aqui no nosso país. Pode passar. Bom, então quais são os pilares para o cumprimento voluntário? Se a gente diz que o contencioso existe porque as pessoas não cumprem espontaneamente, não cumprem voluntariamente, o que faria com que as pessoas cumprissem voluntariamente? Primeiro, aquilo que eu falei, a consciência fiscal. A maior parte das pessoas não cumprem porque não tem essa consciência e não acreditam nisso. Segundo, a cultura cidadã, de cidadania mesmo, de que o imposto me pertence como cidadão e eu sou membro do Estado, e eu tenho que contribuir com o Estado. A obrigação do Estado não é só do governo, é do cidadão também. Esse descolamento do cidadão com o Estado é enorme. E, por fim, o risco subjetivo. Eles acham que vale a pena sonegar porque eles calculam o risco e você não compensa errar, porque a punição vem retardadamente. Aí entra o contencioso. Então, a gestão de risco, como eu falei, é aquilo que eu já expliquei para você. Ela está ligada ao risco institucional, ao risco subjetivo. E as administrações tributárias, o que é que têm feito? Cada vez mais, aí entra de novo o contencioso. Eles têm aperfeiçoado os mecanismos de gestão de risco subjetivo. Então, criam mecanismos online de monitoramento dos contribuintes. Hoje em dia, com a nota fiscal eletrônica, com conhecimento de carga eletrônica, praticamente a sonegação está tendo um espaço muito pequeno. Eles estão entrando na intimidade do contribuinte, estão entrando nos cartões de crédito, estão monitorando a vida do contribuinte. Isso é aumento do risco subjetivo. A pessoa diz, agora eu não posso mais sonegar porque eu tenho um Big Brother aqui que está acompanhando toda a minha vida. Aí vem o tema do contencioso. Em que medida essas medidas, em que medida essas iniciativas de aumento do risco subjetivo, elas ferem os direitos individuais, elas ferem a privacidade, elas ferem os direitos dos cidadãos. O contencioso aí vem exatamente como um elemento neutralizador, para dosar essa capacidade de o Estado impingir medidas de incremento do risco subjetivo que tenham respaldo legal e constitucional. Por exemplo, em alguns estados, eles estavam tomando medidas que não tinham nem respaldo legal, assim, no sentido de, na área do ICMS, cancelar a inscrição do contribuinte, retirar do cadastro sem ter uma base legal, porque não, se ele fez 3 vezes, já dá para cancelar. Cometeu 3 irregularidades, tira. Então, aí o contencioso é que dosa. Ele recorre e vem a retroalimentação corrigindo a medida. Então, muitas vezes, você tem um afã muito grande da administração tributária de ir cumprir sua missão de arrecadar, e o contencioso serve exatamente para dar o direito, dizer o direito, para dar neutralidade, dar a correção daquela medida e dizer se ela é possível ou não do ponto de vista legal. Pode passar. Bom, as estratégias eu já falei para você, isso aí já foi explicado, pode passar. Bom, e por fim, vamos terminando a questão da segurança jurídica e o contencioso. Então, o grande tema de vocês é em que medida o contencioso ele é virtuoso no sentido de retroalimentar a própria legislação e no sentido de dar maior segurança jurídica aos contribuintes que estão naquele país. O primeiro aspecto a entender é que os atos de aplicação do direito ao fato concreto, que é a legalidade concreta, em última instância, quem aplica, quem diz é o contencioso. As delegacias de julgamento fazem isso, mas quem dá a última palavra é o contencioso. Então, deveria ser dada
uma importância muito maior, uma efetividade muito maior, porque com isso você pacificava o entendimento e dava segurança aos empresários, aos contribuintes. Por quê? Existe uma decidibilidade, ou seja, quando eu vou aplicar a lei ao fato concreto, não é só o julgador que faz. Lá na ponta o auditor está fazendo. Todos fazem, o contribuinte faz também. Ele decide, o seu contador faz. Ele decide qual é a correta aplicação da lei àquele fato. Todos os atores intervenientes que entram no ciclo fiscal, eles usam essa decidibilidade, esse poder de decidir, dentro que não é nem um litígio real, é um litígio latente. Ou seja, a norma existe, o fato existe, qual é a correta aplicação? Quando isso acontece, o auditor fiscal, ele é a pessoa que faz essa primeira decisão quando ele decide se a correta é aquela e lança ou não uma auto de infração. Depois vem a defesa do contribuinte, em que ele dá a sua interpretação, e, por fim, a última decisão, ela vai se dar exatamente na esfera dos contenciosos administrativos. Então, por isso, essa importância de dizer corretamente qual é o direito na área administrativa. E é natural que haja divergências, porque toda a interpretação, quem estuda teoria do conhecimento sabe, que todo ato interpretativo, ele não é unívoco, e, sobretudo, os sistemas simbólicos. Se você trabalha com um sistema jurídico que é um sistema simbólico, toda a interpretação, ela não é unívoca por natureza. Então, tem que alguém tirar essa dúvida. A litigiosidade é latente, ela é inerente, porque nós estamos tratando de um sistema jurídico, nós estamos tratando do ato de interpretar. Então, a interpretação, ela tem suas nuances e ela passa por um conjunto de fatores que interferem naquela interpretação. E, por fim, a gente deveria ter atos normativos, é uma demanda muito grande dos estados, quando a gente conversa, inclusive das pessoas que trabalham com os órgãos federais e municipais. Existam mais atos dizendo concretamente qual é a interpretação correta. Os antigos pareceres normativos, as antigas portarias interpretativas, atos normativos, a publicação das consultas, porque isso explicita qual é o critério jurídico interpretativo. O NEF tem batido muito nisso. Porque se você tem a prerrogativa de encaminhar a legislação, de fazer os seus fundamentos e levar para o Congresso Nacional, e ainda, além do mais, de interpretar, minimamente o que deveria se fazer era explicitar qual é a interpretação. Se essa interpretação não é explicitada, você gera uma insegurança jurídica muito, muito grande e gera a subjetividade e o arbítrio, que é o pior dos mundos para uma democracia, que é a antinomia da democracia. Pode passar. Bom, aí eu já vou finalizando com o que eu comecei. Existe, então, dentro dessa relação segurança jurídica e contencioso, dois tipos de litigiosidade, a perniciosa e a virtuosa. Existem contenciosos que são perniciosos, ou seja, eles não divulgam os seus julgados, eles não permitem um debate mais transparente e mais neutro, e eles apenas reforçam o litígio. Existe a litigiosidade que é virtuosa, quando você retroalimenta o processo, quando, a partir das discussões de experts, porque você tem pessoas nos contenciosos, eu trabalho mais com os estaduais, você tem pessoas que conhecem profundamente a aplicação da lei, porque é o seu trabalho. Eu acho interessante que venham auditores de campo serem julgadores, porque eles têm a vivência da prática. É verdade, dizem, às vezes precisa de uma melhor formação jurídica, aprendem, o próprio contencioso é uma grande escola de aprendizagem. E você tem, do outro lado, a visão do advogado, a visão do contribuinte, que ele não tem essa visão. As administrações tributárias, eu conversava isso com o professor Eurico ontem, que são mais eficientes, não no contencioso, na administração tributária mesmo. Elas se tornam mais eficientes quando elas trazem para os seus quadros gerenciais pessoas do setor privado. E isso areja a administração. O Canadá fez isso, a Holanda fez isso, a Nova Zelândia fez isso, os Estados Unidos fizeram isso. Eles têm como prática ter um dos diretores membros da sociedade, porque isso areja. Muitas vezes você tem uma interpretação, não é porque você queira ser radical, não, é porque você só enxergou aquela interpretação. A interpretação, como eu expliquei para vocês, ela não é monovalente. Ela tem diversos ângulos, só que eu só enxergo um. Por outro lado, quando aquela pessoa retorna para o setor privado, ela também retorna entendendo as dificuldades da administração tributária. E começa a compreender que determinadas administrações, atitudes são tomadas, porque isso não acontece. Ora, quem faz isso na administração tributária? Os contenciosos. A única instância que tem essa rotatividade, essa convivência de contribuintes e administradores tributários e advogados, que são os procuradores, é o contencioso. Em termos de estrutura democrática e de estrutura de cooperação, é um exemplo.
É a única. Se na administração tributária, estrito senso, mais finalística, está se usando essa prática para melhorar os resultados, por que a gente não vai tornar, elogiar e tornar até um modelo esse trabalho que os conselhos fazem de terem no mesmo ambiente representantes dos dois lados? Uma vez eu conversava com um colega nosso da Receita Federal, que tinha sido auditor fiscal e depois foi juiz federal. E juiz federal é singular, ele era monocrático porque ele era da primeira instância. E ele dizia, quando eu era membro do Conselho de Contribuintes, o meu julgamento era muito mais perfeito do que como juiz singular. Ele me deu esse depoimento. Porque quando eu estou julgando sozinho, eu tenho meus assessores, mas é o meu ponto de vista. Quando eu estou numa Câmara em que eu tenho 8 pessoas e somente eu penso de um jeito e 7 pensam diferentes, eu tenho que pensar que alguma coisa eu deixei de apreciar. É altamente, assim, é um fator de alta aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional, você conviver com a divergência. Eu fui conselheira há muitos anos e fui da primeira instância na época que não existia nem delegacia de julgamento. Agora já posso falar a idade, que eu não estou mais com essa besteira, né, doutor Nelson? Na época que quem julgava era o delegado da Receita, que era a autoridade lançadora. Ele lançava e ele julgava. E eu era assessora, quando a gente entrou na Receita, não foi, Cecília? A gente fazia os votos para o delegado assinar. E eu dizia, achava que eu era dona da verdade, que eu tinha feito o melhor estudo e que aquela decisão era correta. E que quem pensasse diferente estava errado. Quando eu fui para o conselho, foi o maior impacto. E eu, depois que saí do conselho, eu digo, talvez foi o lugar onde eu trabalhei, onde eu mais cresci profissionalmente. Porque eu aprendi uma coisa, conviver com a divergência. E entender que ninguém consegue interpretar totalmente um fato. A questão da interpretação é interpretar totalmente um fato sozinho, porque você só vê alguns aspectos, e o fato é multifacetado, o fato jurídico ele é multifacetado. E uma correta interpretação, ela quanto mais ampla, mais perfeita ela é. E, coincidentemente, esse juiz federal deu esse depoimento, que quando ele estava no conselho, o julgamento dele era mais perfeito do que quando ele era juiz singular. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que as virtuosidades do contencioso, da forma como ele está estruturado. Ele tem uma composição democrática, porque ele tem os lados representados. Ele tem uma estrutura transparente, porque as sessões são abertas, o público, o contribuinte tem vez, a fazenda tem vez, e ele tem um julgamento colegiado, em que as pessoas discutem. E, muitas vezes, um conselheiro que se acha que esgotou toda a investigação e tem a humildade de mudar o seu voto e se convencer por um argumento de um colega que apreciou um aspecto que ele não tinha apreciado. Eu fazia muito isso. Eu achava sempre que tinha feito toda a pesquisa, mas às vezes levantava-se um aspecto que eu não tinha visto. E você tem que ter a humildade e a correção, porque você tem que aplicar a lei. Você não tem que defender seu interesse, mas o interesse é da lei. E nesse ponto eu não tinha nenhum tipo de constrangimento de mudar e de me convencer de que aquilo estava diferente. Ou seja, é o papel dos contenciosos administrativos. Essa litigiosidade virtuosa. Já estou terminando. Então, o contencioso fiscal, para que ele se instaure como instância virtuosa, o que é preciso? Primeiro, que exista credibilidade e legitimidade das administrações tributárias, ou seja, que o contencioso ele seja uma instituição respeitada e que o que ele decide retroalimente positivamente as administrações. Não adianta você estar julgando e a administração tributária está lançando aquela mesma coisa. Se ele não retroalimenta o processo, não está fazendo o seu papel virtuoso. Ora, se a instância que tem que interpretar, se dentro da organização do Estado, a instância que tem que interpretar, dar a palavra final da correta interpretação da lei, na esfera administrativa, é o contencioso administrativo, o que é que minimamente deveria ser feito? E isso retroativamente. Claro que uma decisão singular não, mas depois de uma harmonização, depois de um entendimento majoritário, critérios de harmonização fossem adotados para retroalimentar o processo e não se insistir mais naquela interpretação, senão gera insegurança. Ora, o Conselho decidiu assim, o auditor do Estado tal interpreta assim, do Estado B interpreta assim, e como é que eu vou me conduzir? Tem que fazer consulta e processo mais burocrático. Segundo, o impacto no ambiente de negócios. Se você tem um contencioso que realmente explicita os critérios jurídicos interpretativos, tem um impacto muito positivo na segurança jurídica e no ambiente de negócio. As pessoas vão usar a fonte da jurisprudência do contencioso como fonte orientadora para os contribuintes. Isso vai normatizar e vai orientar. Terceiro, segurança jurídica, transparência, publicidade, aprofundamento democrático,
que decorre da composição, da estrutura e da redução dessa assimetria. Eu queria só falar desse último. Eu admiro muito o contencioso administrativo porque talvez seja a instância mais democrática que existe dentro do ciclo fiscal. Pela composição, pela estrutura de funcionamento, a forma como ele funciona e porque é uma das poucas instâncias em que, mesmo ainda existindo assimetria, porque o direito do Estado é sempre assimétrico em relação ao direito do contribuinte, essa assimetria se dilui mais. Você tem uma relação menos assimétrica e mais democrática. Pode passar. As raízes do litígio. Eu já falei, o contencioso, para que ele se torne uma instância virtuosa, ele tem que trabalhar exatamente decidindo o tema das lacunas, das opacidades, das imprecisões da legislação. A baixa consciência fiscal e cidadã é um problema da raiz do litígio, mas que não é resolvido pelo contencioso. O primeiro é a pouca legitimidade da área fiscal parcialmente se resolve pelo contencioso, se ele for uma instância neutra e de credibilidade, e a baixa qualidade do gasto público não se resolve. Então, as linhazinhas que estão em branco, eu coloquei em branco de propósito, são aquelas que são raízes do litígio, mas que podem ser neutralizadas ou reduzidas pelo contencioso. Quanto ao incremento da eficiência e da efetividade da área fiscal, o contencioso, ele ajuda, ele contribui quando ele simplifica, ele automatiza com o e-processo, ele torna muito mais célere e muito mais transparente e acessível o processo. Quando ele qualifica e dá credibilidade ao seu corpo técnico, esse sistema que foi criado, do comitê de seleção, de você ter núcleos de pessoas com alto nível de especialidade, respeitadas. Quanto mais de excelência for a instituição, mais crédito ela tem, mais respeitabilidade ela tem. A credibilidade da instituição decorre naturalmente da credibilidade dos seus membros. Não hesitem em só aceitar no conselho pessoas de alto nível técnico, de competência moral e intelectual. Isso é diretamente relacionado à respeitabilidade da instituição. A instituição melhor é aquela que tem um quadro melhor. E hoje eu vejo com muita alegria como o CARF e como muitos dos conselhos estão sendo respeitados, são experts, são pessoas respeitadas, de alto nível, que você vai num debate e vê a qualidade das discussões. Isso se você quer uma instituição respeitável, tem que ter pessoas de alto nível dentro dela, senão ela gera o descrédito. Segundo, a neutralidade, a celeridade e a justiça. Instituições que são parciais, elas são desacreditadas, elas não contribuem para a redução desse problema da origem dos litígios. O acesso às informações aos julgados e às bases de dados e a publicidade e explicitação dos critérios jurídicos. Isso tudo vai ser tratado posteriormente, eu sei, pelo Eurico, pela Karen, pela Suzy. Eu estou só apenas enunciando rapidamente. Desafios. Qual é o grande desafio hoje dos contenciosos? A harmonização interpretativa e conceitual, a virtualização dos processos. Essas harmonizações se fazem por meio de súmulas, pareceres normativos. Se dessas súmulas se gerassem pareceres normativos que obrigassem as administrações tributárias, isso seria um caminho para reduzir o litígio, isso seria um caminho para dar mais cooperação e credibilidade às administrações. A virtualização dos processos, a melhoria da articulação das áreas fronteiriças. Quais são as áreas fronteiriças dos conselhos? As procuradorias estaduais, as PGEs, e o próprio judiciário e a administração tributária. E eu estou dando exemplo, até porque eu não quero falar do CARF, porque eu tenho um pouco contato recentemente. Mas falando dos contenciosos estaduais. Em geral, os contenciosos estaduais, eles não conversam com as administrações tributárias, eles não conversam com as PGEs, nem com o judiciário. Eles têm um fim em si próprio, né? Eles decidem e não se articulam. Com o e-processo, muitas vezes, um recurso tecnológico, ele gera uma integração organizacional e conceitual. Isso é interessante. Com o e-processo, eu vejo que aqueles estados que já implantaram o e-processo na fiscalização, na arrecadação, na administração tributária, e esse é o mesmo processo que vai para o contencioso, é o mesmo processo que vai para as PGEs, e é o mesmo processo que vai para a justiça depois, eles estão fazendo, inclusive, integração com as varas fiscais. Eu tenho uns 5 estados que estão integrando o processo com as varas fiscais. Isso gera uma integração e uma harmonização. Às vezes, um recurso tecnológico, aparentemente tecnológico, porque ele é conceitual, tecnologia é só o instrumento, ele gera essa integração do ciclo e essa integração do processo. E
fortalecendo a cidadania fiscal e reduzindo a litigiosidade. Então, eu vou só falar muito rapidamente, porque eu sei que meu tempo está se esgotando, do que eu já falei antes. Para você reduzir litigiosidade, tem que fortalecer as instâncias do contencioso e a cidadania fiscal. Então, o cidadão compreender o Estado, compreender os seus mecanismos de financiamento para que ele possa ser cooperativo, ele entender a função socioeconômica do tributo, que não adianta ele dizer que não paga imposto porque ele não tem benefício, não é para ter mesmo, aquele imposto que ele paga vai para outras pessoas, ele tem que entender esse sentido redistributivo. Pode passar. Explicitar os critérios jurídicos. Se você quer reduzir litigiosidade, você tem que ter essa clareza de qual é a interpretação, ter uma melhor relação mais harmoniosa e cooperativa entre o fisco e o Estado, proteger os direitos individuais e coletivos, porque com essas medidas de ampliação do risco subjetivo, às vezes você está entrando na esfera dos direitos individuais, tem que ter cuidado com isso. O controle social da boa aplicação dos recursos, que é o outro lado da moeda. Muitas vezes as pessoas se estimulam muito mais a pagar impostos, e a gente vê muito isso na experiência municipal. No município, com o orçamento participativo e com os conselhos comunitários, as pessoas pagam muito mais os impostos quando entendem para onde vão ser aplicados os recursos. Interessante. Essa metodologia tem sido utilizada muito como instrumento de incremento da arrecadação tributária, porque as pessoas se estimulam mais a pagar quando entendem onde é que aquele dinheiro vai ser aplicado. E onde é que isso é possível? Só no município. A distância do orçamento com a arrecadação do contribuinte no nível federal é inviável de saber. Mas no município é mais próximo. Quanto menor o município, mais fácil. Isso é uma coisa interessante. E o combate às práticas nocivas de corrupção, malversação de recursos, competição fiscal predatória, entre outras. Principais lições aprendidas, e essa é a minha última lâmina. É um resumo de tudo que falei. A falta de confiança é um obstáculo à consolidação da democracia. Se não há um bom contencioso administrativo, não há confiança. Se a esfera do Estado, onde ele diz que vai dizer o direito, onde ele diz que vai ser neutro e vai fazer a justiça, ela não é confiável, ela não é respeitável, você não consegue consolidar a democracia. Segundo, as administrações tributárias que atuam de modo mais cooperativo são mais eficientes e legítimas do que as que atuam sob o paradigma do crime. Então, se as pessoas estão preocupadas em perder a arrecadação com a cooperação, a experiência comparada mostra o contrário. As que melhoraram os seus resultados finalísticos foram aquelas que tiveram uma relação mais cooperativa com o contribuinte. A relevância dos instrumentos para promover a cooperação entre o fisco e o contribuinte, e do contribuinte com a sociedade, tem que ser feita. Não adianta dizer, eu quero fazer cooperação, não tem instrumento. Você tem que ter mecanismos de cooperação. Cooperação é como comunicação. Eu disponibilizo a informação na internet. Isso não assegura comunicação. Disponibilizar a informação não assegura comunicação. Então, para haver cooperação, você tem que pensar como fazer. Tem que criar espaços e mecanismos. Ora, se num espaço onde a cooperação está instalada, que é o conselho, você não consegue ter um ambiente de cooperação, porque lá a própria estrutura já é de cooperação, por natureza, por estrutura. Então, esse eu acho que é o primeiro caminho. E, por fim, a minha última frase, que é que o contencioso administrativo fiscal ele é um importante e poderoso instrumento para a promoção da cidadania fiscal e da litigiosidade virtuosa, que foi o que eu expliquei. É, talvez, o lugar mais fácil para começar, porque ele já está estruturado assim. Se a gente quer criar um ambiente de cooperação, se queremos reduzir a litigiosidade e transformá-la numa litigiosidade virtuosa, porque ela é inerente ao sistema, comecemos pelos contenciosos, porque é onde a estrutura já está preparada para isso. Muito obrigada. Só algumas observações. Eu queria decretar que, a partir dessa fala da Fátima, o Núcleo de Estudos Fiscais vai se dedicar a esse projeto de pesquisa que vai se chamar Contencioso Tributário rumo à litigiosidade virtuosa. E o que a gente vai fazer é o que você está defendendo aqui, Fátima. Acho que esse que é o nosso objetivo. Acho que é um equívoco pensar que a função do litigioso é julgar. A função do litigioso é resolver conflitos para informar qual que é a segurança jurídica e a legalidade. Eu, por muito tempo, fiz mestrado, doutorado como um babaca que ficava estudando a Constituição, o CTN, as leis e achava que sabia direito. O direito não está na Constituição, nem está nas leis, nem nos demais documentos abstratos. Está na cabeça do feitosa ali, que há 40 anos julga e aplica a lei. Ou seja, a legalidade verdadeira, a legalidade concreta,
como a Fátima disse, é aquela aplicada. Porque quando eu quero discutir se lixa dá crédito ou não para PIS, COFINS e ICMS, a lixa não está na lei. É o julgador que faz isso. Agora, é fundamental que essa decisão do julgador seja respeitada. Ou seja, quem faz a lei de verdade é o contencioso administrativo. Se nós desconsideramos isso, não nos preocupamos com isso, nós perdemos o principal foco de produção da lei. E, além disso, nós temos, Vanessa, um conselho consultivo do Núcleo de Estudos Fiscais que vai nos ajudar nesse projeto do contencioso tributário rumo à litigiosidade virtuosa, lindo nome da Fátima. Você falou que você ia gostar, né? Você me fisgou. Olha, o nosso conselho consultivo vai ser, primeiro, a Fátima Cartacho, que fez o projeto e a gente vai estar o tempo todo checando se a gente está indo para o caminho certo. O professor Nelson Machado, que foi um outro responsável para estar pensando na formação desse crédito global, que não é só formar o crédito, mas é informar qual que é a legalidade do crédito que impera nesse Brasil. Eu posso ter a legislação mais complicada do mundo. Se eu tenho um contencioso sério, que decide de forma séria e coerente, eu tenho segurança jurídica. Vou convidar também para o Conselho Consultivo, convidar impositivamente, o professor Otacílio Cartacho, nosso ex-secretário da Receita e presidente do CARF atual, José Paulo Neves, já está intimado a estar participando para nos ajudar a orientar nessa formação, e Alberto Macedo, do Conselho Municipal. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, fazer uma série de eventos para verificar até que ponto nós estamos alcançando esse importante objetivo. Queria passar rapidamente a palavra para o nosso representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Jarbas Macchione. Presidente Eurico Diniz de Sante, prezados professores, colegas aqui de mesa, minhas senhoras e meus senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo parabeniza e aplaude de pé essa iniciativa da GV, do CARF, do Conselho Municipal e do TIT. Os tribunais administrativos e tributários são, pela qualidade técnica, um sonho de consumo do advogado, do cidadão. Qualidade técnica imbatível. Isso é indiscutível. E lamenta muito que, por vezes, forças históricas ou outros interesses menos nobres tenham tentado ou estejam tentando diminuir a importância desses tribunais ou mesmo restringir o seu alcance. Isso é lamentável, porque esses tribunais têm um papel histórico na sociedade moderna. Não podemos deixar de esquecer, para compreender esse papel histórico, que em meados da década de 70, a doutrina jurídica dogmática enfrentava um problema que era como responder à demanda da sociedade complexa, das sociedades contemporâneas de multiplicidade de litígios, interesses e enfrentamentos. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no livro dele, de extrema importância, a função social da dogmática jurídica, demonstra claramente a dificuldade da dogmática jurídica tradicional em responder às questões da sociedade. Ela não produzia conceitos, conceitos eram muito generalistas e tornava difícil a decisão do caso concreto. Qual foi a resposta da dogmática jurídica? Foram, ao meu ver, os microsistemas jurídicos do consumidor, mesmo direito societário e tantos outros. E aqui a professora Fátima falou em efetividade. Qual é a outra ponta desse desafio? É a efetividade. E isso não vai ser respondido por tribunais superlotados e generalistas. Isso vai ser respondido por tribunais como o CARF, o TIT, o Conselho Municipal, as agências reguladoras, os meios alternativos de resolução de litígio. Eles não podem ser esvaziados. Nesse momento em que, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos democracia real, o que sempre houve antes, para dizer as palavras de Raimundo Faoro, foi mera tolerância do príncipe. Hoje nós estamos por nós mesmos, somos nós que vamos construir. É o cidadão, é o povo. A importância desses tribunais é vital para transformar essa
esse momento de democracia em fundamento para os próximos anos, séculos e modificar a história do Brasil. Por isso, eu repito, a Ordem dos Advogados aplaude de pé essa iniciativa. Muito obrigado.